Olá pessoal, eu vou fazer alguns exercícios aqui de integral de linha para ajudar a tirar algumas dúvidas aí a respeito disso, tá? Então, esse primeiro aqui é um exercício que é bem parecido com o número 1 que eu passei para vocês fazer lá. Aqui, ao invés de estar y ao cubo ds, estava y ds, tá? Mas era uma integral sobre uma curva C. E aqui a curva mudava um pouquinho também, estava t ao quadrado, aqui estava y igual a 2t, e a variação aqui estava de 0 a 3. Eu vou fazer esse aqui completo. A forma de fazer esse aqui é a mesma forma de fazer o outro. As técnicas que a gente usa aqui também usa lá no outro, tá? Então aqui o que a gente deve fazer inicialmente, como a gente já tem uma parametrização da curva, aqui nesses exercícios, uma das dificuldades que a gente pode encontrar é fazer a parametrização das curvas, que tem algumas curvas lá que fala, por exemplo, é um segmento de reta que vai de tal ponto a tal ponto. Aí você tem que saber fazer a parametrização do segmento de reta primeiro, para depois montar a integral e saber resolver ela. Aí tem outros que falam assim, a metade de um círculo, a circunferência, ou metade de uma circunferência. Você tem que saber parametrizar a circunferência para depois conseguir montar a integral e resolver. Tem um lá que é de uma parábola também, você tem que fazer a parametrização também primeiro, tá? Esse aqui já veio a curva parametrizada, que é tanto x quanto y aqui em função de t. Tem uma variável apenas aqui, que a gente vai colocar na integral, tá? E dessa forma, essa integral sobre a curva C de y ao cubo ds vai ser igual. Aqui, aonde está o y, a gente vai trocar pelo t. Então, vai ficar... Esqueci de colocar aqui o símbolo integral. T ao cubo. A gente vai sempre pegar essa função e vai aplicar aqui na parametrização dela. Se tivesse alguma coisa com x aqui também, a gente ia ter que pegar o x aqui e substituir aqui, tá? Como tá assim, y ao cubo, y é t, então a gente simplesmente colocou t ao cubo. E ds, a gente vai colocar, vocês já devem ter visto em exemplos no livro e nos vídeos também que eu mandei, tá? Esse ds vai ficar a raiz quadrada de dx sobre dt ao quadrado mais dy dt ao quadrado e dt no final. Então é essa integral que a gente vai ter que resolver. Isso aqui é a derivada desse x aqui, ó, tá? A gente deriva esse x aqui, que na verdade é o t ao cubo, tá? Derivando em relação a t. E o dy dt vai ser a derivada disso que a gente vai fazer. Então, isso é igual. Deixa t ao cubo aqui. Agora, isso que está dentro da raiz, a gente vai fazer as derivadas, tá? Quando a gente vai derivar essa expressão aqui, que é t ao cubo, esse é o x nosso. dx dt é derivar isso aí, que seria 3t ao quadrado, a derivada daquilo. E essa derivada, tá vendo que está ao quadrado também, então a gente vai colocar aqui entre parênteses ao quadrado, mais dy dt ao quadrado. O y é t. Quando a gente vai fazer a derivada de t, fica simplesmente o número 1. Não vou nem colocar aqui ao quadrado, né, que está ao quadrado, porque 1 ao quadrado é 1 mesmo. dt. Ok? Agora, só vamos organizar isso aqui dentro, simplificar um pouco a expressão. Raiz. Aqui eu vou só calcular esse quadrado, então fica 9t à quarta mais 1 dt. E aqui, uma coisa que
se deve fazer também é saber calcular essas integrais aqui. Aqui a gente não consegue calcular diretamente assim, então a gente usa a regra da substituição. Tem que pegar lá no livro de cálculo 1 e olhar lá a regra da substituição, uma forma de integrar, que a gente, ao invés de usar essa variável t, que integrando na variável t aqui vai ficar complicado, a gente vai substituir uma expressão aqui por u. No caso, isso aqui dentro, que está aqui dentro, eu vou substituir por u, e assim eu vou obter depois uma integral mais fácil de calcular. Eu vou fazer então essa parte de substituir por u. Vamos fazer essa regra da substituição. Você faz assim, ó, seja u igual... A gente para a integral do jeito que está aqui agora e faz essa parte da substituição, tá? Seja u igual a 9t à quarta mais 1. A gente vai calcular du, que vai ser a derivada disso, e coloca dt na frente, tá? A derivada disso aqui é 9 vezes 4t ao cubo. O 9 já era constante, eu deixei, e a derivada de t à quarta, 4t ao cubo. Derivada de 1, 0, tá? dt. Isso aqui. Agora, vocês devem lembrar disso aqui no cálculo 1, tá? Que a gente coloca o dt na frente. Agora, só arrumar isso aqui, ó, 9 vezes 4, 36t ao cubo dt. Esse 3 ficou ruim aqui, mas é 3 aqui, tá? Ok. Então, observa aqui, ó. A gente quer... Aqui vai ficar a raiz de u, já que u é isso, né? Raiz de u. Mas aqui ainda aparecem termos onde mostra o t aqui, ó. Tem t ao cubo e aqui tem dt. Então, eu quero tirar esse t ao cubo, esse dt, e substituir por uma expressão que só tenha u, que não tenha t. Só vai depender de u. Aqui, ó, t ao cubo dt. Está aparecendo aqui. Então, eu vou isolar isso. Vai ficar t ao cubo dt. Nessa expressão, se eu isolo isso, 36 passa dividindo. Fica du sobre 36. Ok? E aí eu vou, então, montar essa integral aqui, dependendo de u aqui, ó. Vai ser uma integral onde teremos a raiz de u, que é a mesma coisa que u elevado a 1 sobre 2. Tá? Isso aqui, ó, seria a raiz de u. Quando tem a raiz, é u elevado a 1 sobre 2. Você poderia colocar a raiz de u também, mas aí para integrar depois você colocaria u elevado a 1 sobre 2. Ó, t ao cubo dt. T ao cubo dt é igual a du sobre 36. E aí, isso aqui é igual. Eu posso tirar, que é um produto, eu posso tirar 1 sobre 36 para fora da integral. Fica a integral de u elevado a 1 sobre 2 du. Essa integral é bastante simples de fazer. Agora, eu vou repetir aqui, ó, 1 sobre 36. E aqui, u elevado a 1 sobre 2, a integral disso, a gente vai pegar e colocar u elevado a 1 sobre 2. Lembra, a gente soma 1 no expoente, e aí depois pega esse expoente e coloca dividindo. 1 sobre 2 mais 1 é 3 sobre 2. E vai ficar u dividido também por esse 3 sobre 2, tá? Mais c. Eu estou calculando a integral aqui, ó, sem usar o intervalo, nada desse tipo aqui. Aqui eu deveria ter colocado, eu me esqueci. Aqui é t variando de 0 a 2, então aqui, ó. A partir desse ponto aqui já, é de 0 a 2, aqui também, ó. Também, de 0 a 2. De 0 a 2. Então, aqui, ó, quando eu estou colocando u, eu não estou colocando variando de 0 a 2. É possível a gente colocar uma variação aqui, se quiser, mas aí a gente vai ter que pensar o seguinte. O t varia de 0 a 2, o u não.
U é igual a 9t ao quadrado, t à quarta mais 1. Se a gente quisesse saber qual seria a variação aqui, aí teria que substituir o t igual a 0 aqui. O U ia variar de 1 até... Aí depois o t igual a 2. T igual a 2 aqui dá 9 vezes 2 à quarta. 2 à quarta é 16. 9 vezes 16 mais 1 dá 145, se eu não me engano. Então variaria de 1 a 145 e tal. A gente pode fazer desse jeito, eu acho que vocês já fizeram a integral desse jeito aí e tal, colocando os intervalos de variação aqui de U, mas eu posso fazer separado assim também, ó. Fiz aqui essa integral de U como uma integral indefinida, então no final teve mais C aqui, e depois eu volto para lá e aí sim eu coloco a variação em T. Vamos fazer desse jeito aqui, mas vocês podem escolher a forma que você faz isso aí, tá? Só vou terminar essa conta aqui, fazer essa multiplicação. Aqui fica 1 sobre 36, e aqui está U dividido por 3 sobre 2. Eu posso colocar 2 terços de U elevado a 3 sobre 2, tá? E multiplicar essas duas frações. Para multiplicar elas duas, eu já posso também simplificar aqui. 2 aqui fica 18. Então, fica 1 sobre 3 vezes 18. 3 vezes 10, 30. 3 vezes 8, 24. Então, 54. 1 sobre 54 vezes U elevado a 3 sobre 2. E eu poderia colocar também isso aqui, ó, como 1 sobre 54 vezes a raiz de U ao cubo. Também, raiz quadrada de U ao cubo. Eu escolho, posso deixar assim ou assim. Certo. Eu fiz essa troca de variável aqui para poder integrar em relação a U. Obtive esse resultado aqui. Ou poderia deixar isso assim também. E agora, essa integral, então, a integral de 0 a 2 de t ao cubo, raiz de 9t à quarta mais 1 dt, vai ser 1 sobre 54. Então, eu calculei toda essa integral aqui, só que em termos de U, 1 sobre 54 vezes a raiz. Quem é U? É isso aqui, ó. Eu vou usar... posso usar isso aqui mesmo. Quem é U? É 9t à quarta mais 1. Vai ser a raiz de U ao cubo. Isso aqui elevado ao cubo. Tá? E isso aqui agora vai ter que ser calculado de 0 a 2, que é a variação de t. Tá vendo? Eu voltei para t. Agora eu posso usar isso aqui, ó, de 0 a 2, tá? Calcular essa integral de 0 a 2. Isso é igual a 1 sobre 54. Vou abrir parênteses aqui agora, que eu vou colocar essa expressão quando t é 2 e depois ela quando t é 0. Raiz. Quando t for 2, aqui fica 9t à quarta. Então, 2 à quarta é 16. 16 vezes 9 dá 144. Mais 145. Raiz de 145 ao cubo. Ok. Menos. Agora eu vou calcular essa expressão com t valendo 0. Uma raiz de... Quando t é 0, então esse primeiro termo se anula, fica só 1. 1 ao cubo. Raiz de 1, que é 1 mesmo. Ok? Aqui fica 1 sobre 54. Aí multiplicando por... Vou deixar entre parênteses mesmo.
Isso aqui, ó, 145 ao cubo. Vai estar a raiz de 145 vezes 145 vezes 145, tá? Tem dois termos 145 aqui, ó. Eu posso colocar para fora. 145 raiz de 145. Posso colocar desse jeito. Posso também deixar assim, 145 ao cubo. 145 raiz de 145 menos 1. Pronto. Terminou aqui. Ficou uma expressão um pouco grande assim mesmo, essa aqui. A número 1 que eu passei para vocês aí, eu não lembro, talvez fique uma expressão um pouco menor, até mais simples. Mas algumas integrais, quando a gente calcula, fica desse jeito mesmo, tá? Pessoal, agora eu vou fazer um pouco desse exercício número 4 aqui também, para ajudar vocês, tá? Aqui tem que fazer parametrização do segmento, porque aqui a gente não tem mostrando aqui, ó, como que seria essa curva C. Uma forma de fazer a parametrização, no caso do segmento, é usando isso aqui, ó. R de T, a gente vai fazer uma parametrização do segmento, onde vai aparecer uma expressão que depende de T, e a gente vai ter também um intervalo de variação de T, tá? Então, você vai fazer assim, ó, 1 menos T. Se está falando que vai desse ponto até esse ponto, 1 menos T vezes o primeiro, mais T vezes o segundo. Isso aqui é coisa de geometria analítica, a forma de fazer parametrização de um segmento de reta, tá? Isso aqui é igual. Então aqui, ó, isso aqui, 1 menos t, seria um número, tá? Que vai multiplicar por isso aqui. A gente multiplica pela primeira componente e multiplica pela segunda componente. Aqui a gente está tratando esses pontos como se fossem vetores, vetores de posição, os pontos. Até no livro aí, se vocês forem ver, ele coloca desse jeito aqui, ó. Nesse livro, tá? Ele coloca assim, ó. Trata os pontos aqui como um vetor posição, que é um vetor que sai lá da origem do sistema cartesiano e vai até esse ponto aqui. Esse aqui seria a extremidade do vetor. Mas você pode deixar entre parênteses também, tá? Isso aí. Só seguindo aqui a notação do livro, eu posso fazer então aqui, ó. 1 menos t vezes 2 fica 2 menos 2t. Agora, 1 menos t vezes 0 fica simplesmente o 0. Mas, agora esse t vai multiplicar por esse outro. 5t, aqui 4t. Agora, só fazer a soma da primeira componente aqui com a primeira componente aqui. E depois a segunda daqui com a segunda daqui. Ó, 2 menos 2t mais 5t. Fica 2 mais 3t, tá? Que é menos 2t mais 5t, fica 3t. Aí 0 mais 4t, 4t. Esse tipo de parametrização que a gente faz aqui, a gente faz o t variar de 0 a 1. Para esse tipo de parametrização do segmento de reta é com t variando de 0 a 1, tá? Eu posso destacar isso aqui, ó, e fazer assim, que a curva C seria o x igual a 2 mais 3t, o y igual a 4t, tá? Com o t indo de 0 a 1. Pronto, temos aqui a parametrização do segmento de reta, que vai de 2, 0 até 5, 4. Esse x e esse y é o que a gente vai usar na integral aqui. Vai ter que aplicar essa função, que está x vezes e elevado a y, substituindo esse x e esse y aqui. Então, a integral sobre a curva C de x e elevado a y ds, essa integral de linha vai ser calculada como integral definida, que vai aqui ao intervalo de variação de t de 0 até 1,
o x é quanto? Esse x aqui a gente vai aplicar ali, ó. X é 2 mais 3t, tá? Isso aqui abre parênteses, porque são dois termos, está multiplicando por e elevado a y. Aí você vai lá, quem é y? 4t, e elevado a 4t. Tá, ds. Tá? Esse ds não vai ficar assim também. Como que a gente faz? Lembra a raiz dx dt ao quadrado mais dy dt ao quadrado. E no final aqui você tem que pôr multiplicando por dt. Ok. Isso é igual integral de 0 a 1. Vou deixar essa expressão do jeito que está aqui. 2 mais 3t vezes e elevado a 4t. E aqui dentro a gente vai calcular as derivadas, vezes a raiz. Derivar x aqui em relação a t fica 3, né? 3 ao quadrado, aqui que está ao quadrado. Mais aqui dy dt, ó, a derivada disso aqui, ó, fica 4 aqui ao quadrado dt. Isso é igual integral de 0 a 1 de 2 mais 3t vezes e elevado a 4t. E aqui, essa raiz aqui vai ficar uma constante, porque aqui 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16. 16 mais 9, 25. Raiz de 25 dá 5. Né? Então, vai ficar tudo isso multiplicado por um número 5, dt. Ah, esse número eu posso tirar para fora. Então, 5 vezes essa integral, então, eu posso fazer. E coloco o dt agora. Tá? A constante vocês podem tirar para fora da integral, quando é um produto assim. Então, a integral que se tem que resolver agora é essa aqui. Tenta integração por partes. Pessoal, agora exercício 32, como que é feito? Tem que determinar o trabalho realizado pelo campo de força. Esse campo de força aqui, sobre uma partícula que dá uma volta no círculo aqui, orientada no sentido anti-horário. Aqui é um círculo centrado na origem, tá? Ele ficou um pouco mais para cá, um pouco torto, mas imagine o seguinte, o centro desse círculo aqui é aqui, ó, na origem do sistema, tá? Para resolver uma questão desse tipo aqui, esse aqui é o círculo. Para resolver uma questão desse tipo aqui, determinar o trabalho vai ser isso aqui, ó. Integral de f dr. Tá. O r é um vetorzinho também. Assim. Como que a gente calcula essa integral de linha sobre essa curva C de f dr? Isso aqui vai aparecer o seguinte, vai aparecer uma integral que vai de A até B. Então a gente vai descobrir quem é esse A e quem é esse B aqui. Tá? De f de r de t. Ó, vai ter que ter uma parametrização, tá vendo? Vou fazer de outra cor até essa outra parte. Esse outro fator, vezes esse vetor aqui, ó, a derivada dele, r' de t. Tudo isso aqui, dt. Então a gente precisa calcular o trabalho usando essa integral aqui. E nessa integral a gente precisa disso aqui, que é o campo de força aqui, calculado em r de t, que é a parametrização dessa curva, e precisa de r' de t, que é a derivada da parametrização dessa curva também. De qualquer forma, então, a gente vai precisar parametrizar essa curva, que é esse círculo. E como que a gente faz isso? Tá? Para fazer essa parametrização, então, a gente vai precisar de uma identidade trigonométrica
que é essa aqui, ó. O cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t é igual a 1. A gente precisa olhar para essa identidade aqui, mexer com essa equação aqui, de forma a achar um x igual a alguma coisa dependendo de t, alguma expressão dependendo de t, e o y também igual a alguma expressão dependendo de t. Aí a gente vai ter parametrizado. Aqui está x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Isso aqui está igual a 1, então a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar isso aqui igual a 1. Então, nessa equação ali, que é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, a gente pode dividir dos dois lados por 4. Então, desse lado aqui fica assim, desse outro lado assim também. Tá? Então, agora a gente tem x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 4 igual a 4 sobre 4, que é a mesma coisa que 1. Tá? Então, se isso mais isso é igual a 1, isso mais isso também é igual a 1, a gente pode chamar x ao quadrado sobre 4 igual a cosseno ao quadrado de t, ok? E o y ao quadrado sobre 4 vai ser igual a seno ao quadrado de t. E precisamos isolar o x nessa equação aqui, isolar o y nessa outra aqui, para assim a gente ter o x e o y em função de t. Para isolar o x aqui, primeiro a gente pode multiplicar esse 4, passar multiplicando para lá, fica x ao quadrado igual a 4 cosseno ao quadrado de t. E depois a gente tira a raiz de ambos os lados, fica x igual a raiz disso aqui. Simplesmente x igual a 2 cosseno t. Tá? Raiz disso aqui, a gente tira a raiz de 4 e 2. A raiz de cosseno ao quadrado de t é cosseno de t. Aqui, da mesma forma, vai ficar y ao quadrado igual a 4 seno ao quadrado de t. Então, y igual, já vou colocar direto, 2 seno t. Certo? Então, o x vai ser isso aqui e o y vai ser isso aqui na parametrização. Nessa parametrização, a gente vai ter então a curva C, e nessa curva C, x vai ser 2 cosseno t, y igual a 2 seno t, com a variação de t é o quê? Se dá uma volta completa nesse círculo no sentido anti-horário, então a gente vai de 0, volta completa, até 2π. O 0 e o 2π está no mesmo local aqui, tá? Se deu a volta completa, voltou para o mesmo lugar. A variação de t é essa. De 0 a 2π. Então, essa é a parametrização que a gente vai usar. A gente pode escrever essa parametrização como um vetor também. A gente vai precisar. Nesse caso, o vetor vai ficar assim, ó. Vai ser o R de t igual a 2 cosseno t, 2 seno t, desse jeito aqui, tá? E só lembrar que o t é entre 0 e 2π. Então, lembra dessa fórmula aqui? Vamos calcular o f de r de t. E depois calcular isso aqui, ó, r' de t. O f
calculado em R de t é igual. O f é assim, ó, x ao quadrado i, xyj. Quem é o x nesse caso? 2 cosseno t. Vai ser isso aqui ao quadrado vezes i. Então, isso aqui ao quadrado dá 4 cosseno ao quadrado de t, tá? Vezes i. Mais x vezes y vezes j. O x, 2 cosseno t. O y, 2 seno t, j. Só organizando melhor, aqui fica 4 cosseno ao quadrado de t e mais, aqui a gente pode multiplicar o 2 com 2 aqui, 4 cosseno t, seno t, j. A função, então, vai ficar dessa forma, que é esse f de r de t que a gente vai precisar. E agora, esse r' de t seria derivar esse r de t aqui, a derivada do vetor ali. Vamos fazer isso agora. R' de t. Esse linha eu tinha que ter colocado mais para cima. Aqui é um vetor, aqui é a derivada desse vetor. Quando a gente deriva 2 cosseno t, a derivada de cosseno é menos seno. Tá? O 2 é constante, fica menos 2 seno t. Eu posso colocar com i e j e eu posso colocar desse jeito aqui também. Tá? Eu vou colocar nessa forma mesmo de vetor. E a derivada disso aqui, ó, de 2 seno t, derivada de seno é cosseno, tá? A constante fica ali, 2 cosseno t. Esse aqui é o r' de t. Isso aqui é f de r de t, isso aqui é r' de t. Aqui está escrito com i, j e aqui está escrito assim. Eu posso colocar os dois do mesmo tipo, tá? Isso aqui também, ó, eu posso escrever assim, ó. Isso aqui é 4 cosseno ao quadrado de t. Se acha mais fácil, pode escrever tudo assim, ó. E aqui é 4 cosseno t vezes seno t. Tá? Porque a gente vai ter que fazer o produto desse vetor por esse, olha aqui, ó. O produto disso por isso. Isso aqui é o que a gente vai integrar, esse produto. Então, precisa calcular essas duas coisas, que foi esses dois vetores que a gente encontrou, fazer o produto entre eles e esse produto que vai integrar. A gente vai ter uma integral. Essa integral vai de A até B. Agora, quem que é esse A e o B? Na parametrização lá, a gente encontrou a variação de t, é 0 e 2π. É de 0 a 2π. E aqui, o que que entra aqui? Entra esse produto. O primeiro vetor vezes aqui, que é vezes seno t. Vezes é um produto escalar aqui, ó, esse outro vetor. dt no final. Deixa eu ver se está saindo aqui. Mais um pouquinho para cá. dt. Então, de 0 a 2π. Aí a gente vai fazer agora o produto, tá? A primeira componente aqui vezes a primeira aqui. Nesse caso fica menos 8 cosseno ao quadrado de t seno t. Tá? Multipliquei 4 vezes menos 2 menos 8 cosseno ao quadrado de t vezes seno t. Isso aqui vai somar com a segunda componente aqui vezes a segunda aqui, com esse produto. 4 vezes 2, 8. E aqui, ó, cosseno t vezes cosseno t
cosseno ao quadrado de t e vezes seno t ainda. É o produto disso vezes isso, tá? Aqui eu só multipliquei cosseno t vezes cosseno t, que dá aqui, né? E deixei multiplicando cosseno t. Ok? Aqui já não é mais um vetor, tá? Lembra, o produto escalar entre dois vetores já não dá um vetor. Aqui deu esse número aqui, a expressão aqui. Eu vou colocar entre parênteses aqui, tá? Porque aqui tem uma soma e aí dt no final. Mas isso aqui já não é mais um vetor. Foi o produto escalar de dois vetores. Isso aqui é a integral de 0 a 2π. E se a gente for olhar aqui dentro, aqui está menos 8 cosseno ao quadrado de t seno t, mais 8 cosseno ao quadrado de t seno t. Esse termo aqui cancela com esse, ó, eles se anulam, dá zero. Então, a integral de 0 dt. Integral de 0 é 0, não tem o que fazer. No exercício, pedia para a gente determinar o trabalho realizado por esse campo sobre uma partícula que dá uma volta nesse círculo aqui. E o trabalho foi 0, ok?